Olá pessoal, professora Maitê falando aqui com vocês. E nos nossos estudos sobre geometria espacial, hoje nós vamos falar sobre o cilindro, que é um sólido geométrico formado aí por duas bases circulares e paralelas, tá? E também aí pelos segmentos de retas aí que ligam as extremidades dos dois círculos. E aí a gente tem aqui um exemplo, tá? Do desenho aqui de um cilindro reto. Quais são os principais elementos do cilindro? O que a gente precisa saber para a gente conseguir desenvolver aí todos os cálculos relacionados ao cilindro? Primeiro, a altura do cilindro reto, que é o quê? É o segmento de reta formada por dois pontos aí que são o centro de cada um dos círculos que compõem as suas bases. Então, a gente tem aqui, ó, esse segmento aqui que eu estou destacando para vocês, que é um segmento formado aí pelos dois pontos do centro de cada círculo. A gente tem que a altura do cilindro e também, né, nós temos aqui o raio da base, ó, olha lá, o raio, já que a gente tem círculo, então a gente vai ter um raio aqui na base, que é o segmento formado pelo centro do círculo e um ponto da circunferência, que é o nosso raio. Se a gente tiver o raio do cilindro e a altura do cilindro, a gente tem tudo que a gente precisa, tá? E aí, como consequência, nós vamos ter a área da base, já que a base é um círculo, então isso significa que a área da base vai ser o quê? Πr ao quadrado. Vocês estão vendo tanto que é importante geometria plana lá na geometria espacial, que é o que nós estamos estudando aqui agora? Então, não tem como fugir, tá? E aí, nós temos a área lateral. A área lateral, ela é formada por um retângulo, que é essa área aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, esse retângulozinho aqui é a área lateral do cilindro, tá? E a gente sabe que o retângulo ele é formado o quê? Por um comprimento, e nesse caso o comprimento aqui é o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, e a largura é a altura do cilindro, tá? Então a gente tem que a área lateral vai ser o quê? 2πr vezes h, que é a área do retângulo formada pelo comprimento da circunferência 2πr vezes a largura, altura do cilindro, tá? E aí, gente, área total. Muito cuidado com a área total. O pessoal vai lá, faz a área da base e soma com a área lateral. Mas, na verdade, gente, o cilindro ele possui como área total uma área lateral mais duas áreas da base. Repete aqui com a Maitê. Área total é uma área lateral mais duas áreas da base, que é 2πrh mais 2πr ao quadrado. E por último, o volume. O volume é o que cabe lá dentro do cilindro, tá? É a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Muito, mas muito utilizado no Enem, tá bom? Então, vamos fazer aqui um exemplo que a Maitê trouxe para vocês, olha lá. Observe o cilindro com a medida do raio R igual a 7 centímetros e a altura H igual a 10. Pronto, eu tenho tudo que eu preciso, raio 7, altura 10. Então, vamos lá, primeiro cálculo, área da base. Vamos calcular aqui a área da base. A área da base é o quê? πr ao quadrado. Então, a gente vai ter que é π vezes 7 ao quadrado, que no caso é 49 π centímetros ao quadrado, tá? Mas essa é a área de uma base. Vou até escrever aqui, ó. A área de uma base. Se perguntar para vocês a área das bases, aí, ó, vou até escrever aqui para não ter erro. Área, é área, né? Área das bases. Aí, nós vamos pegar e multiplicar por 2. Então, vai ser 2 vezes a área da base, que é 2 vezes 49π, que é o quê? 98π centímetros ao quadrado. Não vamos esquecer disso, hein? Dessa diferença entre a área de uma base e a área das duas bases, certo? A área lateral. A área lateral vai ser o quê? A área do retângulo aí formado pelo comprimento da circunferência, que é 2πr, vezes a largura do cilindro, que é a altura dele. Então, a área lateral vai ser o quê? 2π vezes o raio, que é 7, vezes a altura, que é 10. Então, a área lateral vai ser 2π vezes 7, 14π, 14π vezes 10,
140 pi centímetros ao quadrado. E agora nós vamos fazer o cálculo da área total. A área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, nós vamos ter que a área total vai ser 140 pi da área lateral, mais as duas áreas das bases, que nós vimos que é 98 pi. Então, somando as duas aqui, 140, vamos fazer aqui, 140 com 98. Ó, 0 mais 8, 0, 4 mais 9, 13, fica 3, vai 1, então 238. 238 pi centímetros ao quadrado, tá? E agora, por último, o volume, que é a fórmula mais importante aí para o Enem, que é o quê? Área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes h. Gente, vai ter quando tá concentrada, fica séria, mas eu não tô brava não, hein? Vamos lá. A área da base é π vezes 7 ao quadrado vezes a altura, que é 10. Então, nós vamos ter que o volume é 49 π vezes 10. E assim, nós vamos ter que o volume final aqui vai ser de 490 pi centímetros cúbicos, que é a capacidade aí do cilindro, neste caso, de um cilindro com raio 10 e de raio 7 e altura 10. E assim nós encerramos esse estudo básico aqui sobre o cilindro reto.